Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse encontro virtual, nesse encontro remoto, né? Eu queria poder abraçá-los, mas infelizmente a gente não pode. Mas vamos seguir aqui com muita fé e esperança de dias melhores, tá bom? Bom, semana passada nós fizemos, como eu falei para vocês ontem, nós fizemos aquelas atividades e na terça-feira nós fizemos a atividade de pronomes relativos, né? Então eu estou olhando para cá porque é onde fica a câmera, então fica mais fácil de conversar com vocês. E aí eu percebi que algumas pessoas entregaram, só que outras pessoas ficaram de entregar e não entregaram, né? Então eu peço mais uma vez que façam os exercícios. Eu sei que é uma revisão e tudo mais, mas esse pronome relativo é um assunto bastante importante. É um assunto que não é complexo, mas ele é bastante importante dentro do vestibular e para a vida de vocês também, concurso, tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. Bom, então nós vamos corrigir o exercício da semana passada. Você que não fez, aproveita para corrigir agora, tá bom? Beleza? E é isso. Aí nós vamos fazer essa primeira parte de correção e a segunda parte nós vamos trabalhar variedade linguística, beleza? Então vamos aqui começar a nossa correção. Aí, professor, a questão de redação, né? Eu ainda posso fazer e tudo mais, não consegui, não achei. Pois é, eu pedi ali até segunda e até hoje, né? Então, se você puder entregar hoje aquela, não foi uma tarefa tão difícil, foi uma tarefa só que você teria que marcar quais seriam as partes certas de uma redação que você iria selecionar na internet, tá bom? Então, pode sim, tá bom? Só que não deixem as tarefas atrasarem. Vamos lá, vou colocar a bolinha aqui. Beleza, show. Vamos lá para a primeira questão de pronome relativo. Escolha o pronome relativo mais adequado para as orações abaixo. O lugar onde moro é muito longe. Esse foi o número de que gostei mais, beleza? Lembrando que o verbo ele vai pedir a preposição, você tem que colocar a preposição à frente do pronome relativo. Construa orações empregando corretamente o uso dos pronomes relativos. Eu coloquei assim: o autor de cujo livro gosto estará na reunião mais tarde. O restaurante onde me encontro é sensacional. A pessoa a que me refiro já saiu da escola. Flávia foi quem me contou as novidades. Lembrem que quando eu coloco a preposição aqui à frente do pronome relativo, eu estou sempre olhando para o verbo. Quem se refere a. Quem gosta, gosta de. Olha aqui, ó, sempre a preposição à frente do pronome relativo, beleza? 3. Em O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Destaque os pronomes relativos e diga a função de cada um de acordo com o contexto. Então vamos lá. O que, gente? Ele faz a função de substituir a palavra aldeia, tá? Ele sempre tem essa função de substituir a palavra anterior a ele, tá bom? Geralmente um substantivo. Onde também faz referência ao termo aldeia, já que é um lugar fixo. Então percebam, dois pronomes relativos se referindo a um mesmo termo, né? O que, porque o que faz função de tudo, né? Ele se refere a coisas e pessoas. E o onde se refere a lugar fixo. E a aldeia é um lugar fixo. Então por isso que tem essa relação desses dois pronomes relativos. Beleza? 4. Assinale o item que não aparece pronome relativo. Aí seria a letra B, tá, gente? Porque temos é verbo e depois do temos tem um que. E o pronome relativo nunca se relaciona com o verbo, tá bom? Então aí a letra B. Vamos para 5. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente, ou seja, de forma errada. A letra A, gente. O livro que eu me refiro, lembrem do verbo que pede preposição. Se eu me refiro a. Então esse a tem que vir à frente do pronome relativo aqui, ó. Tá bom? Beleza? Certinho? Ok. Vamos seguindo. Assinale a alternativa em que o uso do pronome relativo quem esteja correto. Então, gente, a única alternativa que está correta é a B. Amigos são verdadeiros anjos, com quem podemos contar sempre.
O quem, você sabe que sempre você vai utilizar com pessoas, né? Então sempre vai se referir a pessoas. Então amigos são pessoas. Aí você tem que ver, olha, apareceu uma preposição à frente do pronome relativo quem, apareceu com. Então ela tem que vir de algum lugar, tem que vir do verbo, né? Nós podemos contar, se nós podemos contar, nós contamos com alguém. Então essa preposição vem à frente do pronome relativo, beleza? 7. Assinar a alternativa que o uso do pronome relativo em destaque possa ser exemplo de definição de pronome relativo. Então a letra C, tá, gente? A mulher cuja lembrança, porque tem uma relação de posse aí, da lembrança e da mulher. De quem é a lembrança? Da mulher. 8. Construa duas orações utilizando o pronome relativo cujo e cuja e também utilizando a preposição a e de. Eu coloquei assim, ó. Esta é a obra a cujo autor me refiro, o show de cuja banda gostamos já saiu em turnê. Bem fácil, né, gente? Bem facinho aí. Agora vamos para nossa aula aqui, gente, tá bom? Beleza. Olha só, variações linguísticas, unidade 17, gente. Então ainda continua na unidade 17, só mudou o tópico, que agora é variações linguísticas, tá bom? Ontem nós estudamos funções da linguagem, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito aquelas anotações. Aqui também a gente vai precisar de algumas anotações, tá bom? Então já prepara o seu caderno, já prepara o seu livro na unidade 17, ok? Então vamos lá. Gente, vocês sabem... Só um minutinho. Aí. Vocês sabem que o Brasil, ele é um país muito grande, né? Então, essa diversidade do Brasil traz pra gente uma riqueza muito grande, uma riqueza linguística, tá bom? A gente sabe que o Brasil ele tem muitos defeitos na questão de desigualdade social. Isso acaba influenciando também na linguagem, sabia? Né? Porque você tem vários lugares, várias posições sociais, e isso acaba variando a linguagem. Como assim, professor? Bom, uma pessoa que tem um grau de escolaridade maior, ela tende a usar o que? A norma padrão da língua, certo? Aquela que é utilizada na gramática. Uma pessoa que não tem um grau de conhecimento, um grau de estudo tão elevado, ela vai utilizar o quê? A linguagem mais informal, a linguagem popular que ela aprende no dia a dia, na rua, que ela fala com os amigos, né, por aí, ok? Então, gente, nós temos que ter noção de que não existe errado, tá bom? Não existe nem certo nem errado. Existe o que é coerente e o que é incoerente. Como assim, professor? Bom, essa linguagem que nós estamos usando aqui, essa linguagem mais formal, com palavras mais formais, ela é coerente, porque eu estou em uma aula, eu estou em sala de aula, né? Então, o que acontece? Nós temos que utilizar as regras da gramática, certo? Bom, professor, mas se você estivesse falando dessa forma com um amigo seu aqui na rua, né? Aí não deixa de ser coerente, mas não seria mais legal ou mais justo eu falar de maneira mais informal, já que é uma conversa corriqueira? Pois é. Então, essa questão da coerência e incoerência vai muito do contexto, onde você está, né? Qual é o seu grau de escolaridade, beleza? Então, tem muito disso. Ok. Então, gente, como a gente viu, essas variedades são chamadas de variedades linguísticas, ok? Gente, as condições sociais, culturais e regionais, elas vão influenciar diretamente, como eu falei para vocês, na linguagem, ok? Bom, como eu disse para vocês, a variedade padrão, gente, é aquela que da norma culta, da regra da gramática, né, das regras da gramática. Então, a Constituição Federal, o Código Penal seguem essas regras. Por quê? Porque são instrumentos, né, da lei. E se são instrumentos da lei, você tem que seguir aí as regras, né, da norma padrão. E a variedade não padrão, gente, né, é o conjunto de variedades linguísticas diferentes da língua padrão, ou seja, é tudo aquilo que nós conseguimos, tudo que nós falamos, né, de maneira mais informal ou popular, certo? Então, olha só, verdura com
agrotóxio. Então aqui é uma escrita mais informal, né? Então tirando aí a palavra de maneira correta, correto que eu digo assim, mas de maneira coerente dentro da gramática, né? Ele escreveu de maneira incoerente aí, ok? Né? A gente utiliza bastante o né. Eu, por exemplo, utilizo bastante o né? Então, aqui é uma linguagem também informal, tá bom? Beleza. E a variação linguística, gente? A língua varia em quais dimensões, professor? Na dimensão geográfica ou regional. Então, a gente vai ver direitinho isso daí, tá? Eu falo de uma forma aqui, uma pessoa em São Paulo fala de outra forma, uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul fala de outra forma, no Mato Grosso outra forma. Então, uma palavra que eu utilizo aqui, outra pessoa lá no Mato Grosso vai utilizar uma outra palavra para a mesma coisa. Então, tem muito disso, ok? Na dimensão social, ou seja, que vai variar, tá, gente? Na questão da idade, então, a linguagem dos jovens é uma, a linguagem dos idosos é outra, né? O sexo, a linguagem das mulheres é uma, a linguagem dos homens é outra. A questão do gênero, né? Também tem vários tipos de linguagem dentro dos gêneros, ok? E a dimensão, na dimensão histórica, gente, esse terceiro tópico aí, a dimensão histórica, eu tenho um exemplo muito recorrente para vocês perceberem isso, é o que? Hoje nós falamos de você, a palavra você, mas antes essa palavra era escrita como, ou falada como, voz-me ser, voz-me ser. Então o que acontece? Houve um processo histórico nessa palavra que ela se apresenta agora como você, voz-me ser. Aí, se não me engano, ela foi para você agora, e já tem até uma outra, né, que é VC, que é utilizada nas redes sociais, né? Então, quando você escreve VC, você acaba também construindo um processo histórico dentro da linguística. Você nem sabia disso, né, mas você acaba entrando também dentro desse processo. E aqui na dimensão social, tá, gente? Ou na dimensão situacional, ou seja, na situação, em relação ao contexto. Lembra que eu te falei sobre a questão de eu estar utilizando com vocês aqui a norma padrão? É porque isso é solicitado agora. Eu não posso chegar a falar palavras informais ou palavras populares, porque nós estamos numa aula. Então, daqui a pouco, se você for falar comigo aqui em outro local e tudo mais, eu vou falar de maneira informal, porque eu não tenho obrigação ali naquele momento de seguir as regras da gramática. Então, tudo isso a gente tem que perceber, tá, gente? A mesma coisa não só com a gente, mas com outras pessoas. Por isso que existem os julgamentos. Né? Essa pessoa está falando errado, não conhece nada. Não, e às vezes a pessoa até tem um grau alto de conhecimento, só que ela está utilizando a linguagem que ela acha mais coerente naquele momento, né? Opa, deixa eu passar aqui. Passou. Beleza, correção versus adequação. É isso que eu estava falando. Olha só. Ao se considerar os usos da língua, os estudos linguísticos têm apontado para uma superação da noção de correção, apresentando o conceito de adequação. Isso que eu estou falando. A adequação da linguagem, tá, gente? Noção de erro, gramática normativa, ou seja, quem, né, diz que a palavra está errada é a gramática normativa. É aquela aquela gramática que nós estudamos. A noção de adequação ao registro e à situação discursiva é o que os linguistas falam. O que os linguistas falam? Não tem certo nem errado. Existe uma adequação da linguagem. Aqui nós estamos utilizando a norma padrão da língua, mas lá fora nós podemos conversar de maneira mais informal, certo? Falando algumas gírias, até lesa, até doida, sem perder, né, o grau de escolaridade, ou sem perder ali a postura, ok? Beleza? Os mitos linguísticos, gente, olha só, eu vou ler alguns dos mitos, é o seguinte. Primeiro, mito 1.
A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O que é isso? Que o Brasil fala de um jeito só. Não, não, isso é inverdade. Mito 2. Brasileiro só sabe português. Só em Portugal. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. De forma alguma, totalmente errado. Mito 3. Português é muito difícil. Não, não é tudo isso, tá bom? A estrutura do português ela é muito parecida com o do latim, né? Então o que acontece? Para outras pessoas de outros países, de outras famílias linguísticas, é difícil, tipo o coreano, o inglês. Mas para nós, não é tão difícil assim. Né? Mito 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Não, não existe isso. A gente acabou de debater essa questão. Mito 5. O lugar onde melhor se fala no português é no Maranhão. Mito. Não existe melhor ou pior. Como eu falei, existe adequação da linguagem, existe incoerente e coerente. Mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. De forma alguma. Mito 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. De forma alguma. Senão todo mundo teria que estudar gramática assim, a fundo para poder falar. Né? Então a gente sabe escrever bem e falar bem. A gente sabe que não precisa necessariamente disso. Né? A gramática ela serve muito para escrever e falar bem, claro. Para você saber a regra. Mas você, às vezes, não utilizando a gramática, algumas pessoas que não utilizam a gramática conseguem se expressar bem. 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social, sim. Porque se você tem um grau de conhecimento alto, se você tem um domínio da norma culta, você acaba sendo diferenciado. É isso que nós estamos falando. Você precisa aprender as regras da gramática justamente para isso, para buscar novas conquistas, novos sonhos, porque vai ser preciso, não é uma coisa opcional, é algo obrigatório. Tá? Então, o Marcos Banho aqui, tá bom? Que o livro dele é o Preconceito Linguístico. Acredito que o próximo slide é sobre o preconceito linguístico, exatamente. Então, gente, o Banho ele fala o seguinte, que existe um preconceito linguístico, porque refere-se às variedades linguísticas de menor prestígio social. Então as pessoas acabam julgando outras pessoas porque utilizam, né, essa variação menos prestigiada, essa variação mais popular, mais informal, tá bom? E acabam sendo discriminadas por isso. Né? Então, quantas vezes nós já julgamos uma pessoa pelo jeito de falar? Não é verdade? A pessoa pode até ser legal, pode ser até gente boa, só que a gente acaba excluindo a pessoa pelo jeito dela se expressar, pelo jeito dela falar, pelo jeito dela escrever. Né? Fala, essa pessoa aí, meu Deus do céu. Então, isso é o chamado preconceito linguístico, tá bom? Vamos lá, gente. Então, só falar uma coisa aqui, ó. Gente, essa questão, ó, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária, ou seja, pessoas que não têm tanto contato, né, com a gramática. Os tipos de variações linguísticas. Então, gente, nós já comentamos algumas variações lá atrás, certo? E nós temos aí as variações históricas. Ocorrem com o desenvolvimento da história e são, tá? Tirar esse Szinho daqui, ok? As formas de falar de cada época, tá bom? Só tirar esse Szinho aqui, tá, gente? Novas gírias são incorporadas e algumas expressões são esquecidas. Então, gente, o que acontece? Tem também aí, ó, a palavra embora. Antes se falava assim, ó, vamos em boa hora. Hoje se fala vamos embora, né? Aí nós temos mais uma derivação, falar bora, né? Bora embora. Né? Então já virou assim, ó, em boa hora, embora e agora é só bora. Então vocês percebem que dentro da história, dentro de um fator histórico,
tá bom? As palavras elas vão mudando. Ah, professor, mas foi uma pessoa específica que fez isso, que vai mudar essa palavra. Não, gente. É a sociedade que diz isso, tá bom? É a sociedade que faz essa... O nome disso é convenção social. É quando as pessoas começam a falar uma palavra e aí vai seguindo. Uma vai falando, outra vai falando, outra vai falando. E aí vai pegando, vai pegando, vai pegando. Você já viu é, uma, essas gírias, né, dos jovens, né? Partiu, né? Cada pessoa vai falando, vai falando, vai falando, aí vai virando costume. Então é mais ou menos isso que acontece na variação histórica. As pessoas vão mudando as palavras, né? Cada um vai falando, e isso vira costume, isso vira uma coisa habitual, beleza? Olha só, gente, o que acontece aqui, ó. Variações socioculturais, certo? Olha só que legal. Referem-se às expressões de grupos sociais de acordo com a realidade cultural que possuem. Exemplo, as gírias, os jargões. O que são jargões, gente? Não tem a linguagem médica? Quando algum médico está conversando com um outro grupo com outro médico, né, ou então grupos de médicos estão conversando, vocês percebem que algumas palavras são técnicas, são difíceis de entender. Então é justamente isso, chama jargões, tá? Linguagem técnica, tá bom? As gírias, beleza, até doida, são até o tucupi, né? São variedades linguísticas socioculturais, tá bom, gente? Que envolvem aí essa questão cultural de costumes e hábitos, beleza? Aquela questão também do... Né, isso aqui é até o balde, né? Esse refrigerante tá até o balde, ou seja, né, tá cheio, né? Tem muito refrigerante ali, né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de variação, que é variação sociocultural. Beleza? Bom, aqui também, gente, entra aqui na variação sociocultural aquela questão de idade, tá bom? De sexo, tem que tomar, que eu falei anteriormente. Tomar cuidado com isso. E as variações geográficas ou regionais são formas de pronúncia de vocabulários e expressões de determinadas localidades em que são faladas, né? Então, mandioca aqui é chamada de aipim no Sudeste, São Paulo. Lá em São Paulo é a mexerica, né? E aqui nós temos a tangerina, mas é a mesma coisa, né? No Nordeste nós temos o que? O sacolé. E aqui nós temos o din-din. Então são palavras, gente, que numa determinada região é chamado de um jeito e numa outra região é chamado de outro, tá bom? Então por isso que às vezes as pessoas acabam não entendendo outras pessoas de outras regiões. Por quê? Porque não sabe exatamente o que significa. Você, que é da escola, que está aqui na nossa escola, você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, veio de outra região, algumas palavras não fica um pouco complicado para você entender de fato, porque você não conhece ainda qual é o significado daquela expressão, né? E a mesma coisa quando a gente sai daqui de Manaus, vai para outro lugar, ou então conhece uma outra pessoa de outro lugar, aquela pessoa começa a falar, e tem algumas expressões que nós não entendemos. Pô, mas o que ele quer falar com isso? É justamente isso, a variação regional ou geográfica, tá bom? E nós temos aí as variações situacionais, que é relacionada à situação, né? São aquelas relacionadas ao meio pelo qual dá-se a comunicação, quer seja oralmente ou por escrito. Por exemplo, as situações formais e informais. Tá? Então, como eu falei, existem situações no tribunal, você vai usar a variação mais formal ou mais informal? Obviamente a mais formal, né? Num churrasco com os amigos, você vai utilizar o quê? A linguagem mais informal. Você não vai utilizar a norma padrão com os seus amigos, não é isso? Certo? Claro, você sabe a norma padrão, mas numa conversa do dia a dia, com um colega mesmo que você não vê há muito tempo, você não vai falar palavras formais e falar, oxe, que você não está falando de forma informal aqui? Porque é só uma conversa, né? Então, é isso, ok? Bom, vamos lá. Eu vou passar para vocês, gente, as atividades das páginas 13 a 18,
tá bom? Da unidade 17. E vou resolver com vocês, tá bom? Vou resolver com vocês a questão de número 14 e a questão de número 15, tá bom? Bom, vocês vão perceber aí, gente, cadê? Isso aqui é outra coisa. Vocês vão perceber aí, peguem um livro de vocês, na página 12. Peguem aí que eu vou fazer com vocês. Essa página 12 aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, entendeu? Tá vendo pra ver? Beleza. Variação, variações linguísticas, ok? E aqui é onde tem esse texto, beleza? Então vamos lá. Aqui você tem um texto chamado Rap do Silva, que é aquela música, né, que é bastante tocada ainda hoje por diversas rádios e tudo mais, beleza? Então o que acontece? Você vai ler esse texto, ok? Você vai ler esse texto e eu vou responder com vocês a questão 1. Por que o autor utiliza o nome Silva a fim de representar o personagem central do conflito? Então é o seguinte, gente. A gente sabe que o Silva, né, o rap do Silva, está falando sobre uma pessoa que mora na favela e que acabou sendo assassinado né, e ele quer mostrar a violência que as pessoas mais marginalizadas sofrem, que as pessoas de baixa renda sofrem por morar na favela e tudo mais. Então o que acontece? A música mostra que o Silva era um trabalhador, que ele saía de manhã de casa para ir trabalhar, né, batia seu ponto no trabalho, quando voltava né, com as compras da casa e tudo mais. Era uma pessoa comum, normal, uma pessoa que tinha suas obrigações e deveres. Né? Mas, por ser né, meio que de uma situação mais abaixo, uma classe mais abaixo, acaba sofrendo violência, né? Então, o que acontece? Por que o nome Silva? O nome Silva, gente, é um nome comum no Brasil, certo? Então, mostra que o Silva é uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum, ou seja, isso não deve acontecer com ninguém, né? O que o Silva passou, certo? Então, é uma crítica social aí por trás. E mostra que o Silva, ele é, digamos, uma espécie de reflexo do brasileiro, porque o brasileiro é trabalhador, ele vai atrás dessas coisas com honestidade, né? Então mostra que nós não merecemos o pior, né? Nós merecemos o melhor, ok? Vamos lá. A segunda questão aqui. Então nós vamos agora para a questão 15. No verso, ele era funkeiro, mas era pai de família. Infere-se. O que significa inferir, tá, gente? Inferir significa vamos deduzir, ou seja, vamos, através de pistas no texto, saber o que é de fato aquele sentido. Vamos lá. Infere-se por contraposição uma imagem no funkeiro. Que imagem é essa? Que elemento linguístico cria essa contraposição? Explique. Bom, ela já está dizendo aí, contraposição. Contraposição é uma palavra que dá a ideia de contraste, de oposição. Então a gente sabe que o mais, ele é uma conjunção que adversativa, uma conjunção coordenada adversativa, certo? Então sempre vai ter uma oposição aí dentro, sempre vai ter uma adversidade aí dentro, beleza? Aí ele pergunta, que imagem é essa? Que elemento linguístico cria essa contraposição? É justamente o mais. E qual é o sentido disso? É que é o seguinte, ele era funkeiro, mas era pai de família, ou seja, a pessoa, né, segundo aqui o texto, ele não pode ser funkeiro, ele não pode gostar desse tipo de música, do rap, e ser pai de família ao mesmo tempo. Deu para entender qual é a crítica social? Né? Então, o que acontece? A música critica justamente isso, que ele pode gostar das coisas funkeiro, pode ser rapper, mas também pode ser um bom pai de família. Essa é a crítica de acordo com a letra que nós temos aqui no livro, beleza? Na página 13, página 12 e 13, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que a gente faça esse exercício aí até a página 18.
Beleza? Eu já respondi duas com vocês. E entreguem essa atividade pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Quem for falando comigo, eu vou passando o e-mail e você vai enviando pelo e-mail, tá bom? Então é isso, galera. Grande abraço, até a próxima aula.